Fala pessoal, Spider aqui. Seu coração dispara quando tem uma descarga de adrenalina, quando vai fazer uma prova, quando é surpreendido em um assalto. Nesse vídeo, apresento a vocês parte de uma aula gravada em que discutimos sobre aspectos fisiológicos do sistema nervoso autônomo. Nela, vocês vão entender como esse sistema promove essas reações do organismo. Se você quer saber um pouco mais sobre o funcionamento desse sistema involuntário que regula várias das nossas funções corporais para manter a homeostasia, cola no vídeo que tem muita informação para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que eu vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora bora pro vídeo. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês têm que ter essa ideia desses quadrinhos que eu estou mostrando aqui. E vai retomar um pouco daquele esquema que eu mostrei na aula anterior, né? Que tem as várias partes aí do corpo. Então, por exemplo, no coração, né? Estimulação simpática. Estimula o aumento da frequência cardíaca, o aumento da contratilidade, da força, né, de contração cardíaca e aumento da condução do nó atrioventricular. Isso aqui na prática contribui para aumento da contratilidade da frequência. Que receptor que a gente encontra lá? Beta 1. Beta 1 é um receptor simpático, né, que é adrenérgico. Enquanto aqui a gente tem a ação parasimpática no coração. Tá? Quais são os receptores? Reparem isso daqui, gente. Todos os receptores parasimpáticos que a gente vai trabalhar agora, apesar de eu ter mencionado que existe muscarínico e nicotínico, todos que a gente vai trabalhar aqui, eles vão ser apenas muscarínicos. Aí tem vários tipos de muscarínicos, tem o M1, M2, M3, mas também não vou ficar me delongando sobre isso com vocês, beleza? Olha o efeito aqui, se chegar ali uma estimulação parasimpática, né, por acetilcolina, dos receptores muscarínicos lá no coração, diminui a frequência cardíaca. De certa forma, acaba interferindo um pouco, mas não de forma muito direta, né? Também na força de contração cardíaca e na condução do nó atrioventricular. Agora olha isso aqui, presta bastante atenção com isso daqui, porque isso tem uma aplicação prática muito interessante. Tá? No músculo liso, dos vasos sanguíneos, então, ou seja, dos nossos vasos. Presta atenção, gente, não tem nessa tabela descrito a ação parasimpática aqui não. Tá? Dá a entender que não temos, então, controle parasimpático na musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Ou seja, os vasos sanguíneos vão ser basicamente apenas inervados pelo sistema nervoso autônomo simpático. Mas presta atenção, isso é uma generalização, ok? Tem alguns vasos sanguíneos que são estimulados pela ação parasimpática. Um exemplo, né, que é uma estimulação meio que indireta, vai ser a estimulação parasimpática para causar a ereção. De uma forma indireta, a estimulação parasimpática leva à ativação dos vasos sanguíneos, né, no pênis. Então, isso ocorre de uma forma não direta, não pela ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos, mas pelo efeito dessa estimulação lá em outras células, beleza? Aqui, o que vai acontecer então nos vasos? Se o receptor for do tipo alfa, pessoal, se ele for alfa, ele causa vasoconstrição. E onde é que a gente vai ter isso? Nos vasos da pele e da circulação esplâncnica. Agora, se a gente estiver falando de vasos, principalmente no músculo, pensa aí, lutofuga, estimulação simpática, você precisa de músculo cheio de nutrientes, né? Bastante irrigado para você ter energia para correr ou para lutar. Por que você vai ter bastante energia? Porque lá no músculo o receptor é beta, e o receptor beta, sob estimulação simpática, ele dilata. Tá? Isso acontece também no coração. Os vasos sanguíneos cardíacos e as artérias coronárias, elas também são estimuladas por receptores beta e dilatam. Então, se você está tendo aumento de contração, aumento de frequência cardíaca, o músculo cardíaco vai usar mais energia, precisa de mais irrigação. Elata e vasodilatação. Mas a sua pele, por exemplo, que a sua pele não precisa ficar limpa, não precisa ficar irrigada, digamos assim, pelo tecido conjuntivo, né? Então lá tem vasoconstrição. Isso ajuda a desviar o fluxo sanguíneo para órgãos que vão estar mais, digamos, ativos metabolicamente, mas necessitando aí de sangue. Beleza? Então olha que interessante. Eu tenho na estimulação simpática situações que podem ter tanto vasoconstrição quanto vasodilatação. Eu costumo falar para sempre lembrar o seguinte:
Quando se trata de um receptor alfa, lembra que o alfa é como se ele estrangulasse, né? Uma corda aqui, ó, estrangulando o pescoço de alguém, constringindo. Então ele tem associação com constrição. E os receptores beta é o contrário, né? Dilatação. Então eu vou citando aqui rapidamente os órgãos em geral. No trato gastrointestinal nós já falamos, né? Ele aumenta a motilidade, né? Os receptores lá são muscarínicos, e relaxa os esfíncteres, né, no trato gastrointestinal, ou seja, facilita o trânsito do alimento. E aqui é exatamente o contrário, diminui a motilidade e faz a contração dos esfíncteres. E lá vamos ter tanto receptores alfa como beta. Bronquíolos, função pulmonar. Você precisa respirar mais ar quando a gente está tendo aí uma resposta de luta ou fuga. Então tem dilatação do músculo liso bronquiolar, para fazer o bronquíolo dilatar. Lá os receptores vão ser beta 2. E aqui, na estimulação parasimpática, tá? É o contrário, é a constrição do músculo liso, né? Então, vai ter uma redução aí, por exemplo, da ventilação pulmonar quando a estimulação for parasimpática. Um exemplo prático disso daqui, a pessoa que tem asma, que precisa às vezes tomar aquela bombinha, o que tem naquela bombinha? Lá tem um agonista, uma substância que estimula o receptor beta 2 lá do pulmão, né, do bronquíolo da pessoa. Que esse agonista vai causar vai causar broncodilatação. Porque a pessoa asmática ela tem um problema que ela tem uma reação alérgica muitas vezes que vai levar a uma broncoconstrição. Ela vai ter dificuldade de respirar. E aí esse medicamento da bombinha vai reverter esse efeito aí da broncoconstrição, causando uma broncodilatação na pessoa. Os órgãos sexuais eu já falei, né? Tem aí ejaculação, no sistema nervoso simpático, o receptor é alfa. A ereção, como mencionei, receptores muscarínicos. Bexiga, então no sistema nervoso autônomo simpático, a bexiga vai levar basicamente à retenção de urina, relaxando a parede da bexiga, né, do músculo detrusor da bexiga, e aí essa bexiga vai se encher, né, de urina, receptores beta 2, e constrição de esfíncteres, né, ou seja, vai fechar o esfíncter urinário, e aí não vamos ter a eliminação, a liberação da urina. No sistema nervoso autônomo parasimpático é o contrário, ele contrai a parede para expulsar a urina e relaxa o esfíncter para a urina passar. Mais uma tabelinha aqui já menciona sobre a glândula sudorípara. Olha que interessante, também apenas estimulação simpática na glândula sudorípara. Então, quando o sistema nervoso autônomo simpático está muito ativado, aumenta a sua sudorese, até porque seu organismo vai estar metabolicamente mais ativo, há uma tendência de aumento de temperatura corporal. Será interessante que você, para manter a temperatura, elimine suor, né, para na evaporação aí do suor, você resfriar o corpo. Isso também tem a ver com o que a gente falou lá no grupo. A pessoa que é muito ansiosa, ela pode ficar suando a mão, por exemplo, assim, ó, a gente fala de suar frio, que é o que aconteceu no probleminha que a gente abriu essa discussão. Falamos também dos olhos. O sistema nervoso autônomo simpático vai causar midríase, que é a dilatação da pupila, né, favorece a visão de longe, de longo alcance. E o parasimpático, a constrição da pupila, que a gente chama de miose. O rim e os adipócitos, apenas sistema nervoso parasimpático. Já falei sobre isso, aumenta a secreção de renina e nos adipócitos a lipólise, que é a quebra de gordura. Teoricamente, o que está estimulando aqui? A gente está querendo que ocorra uma quebra de gordura para que essa gordura possa, de fato, se transformar em alguma fonte de energia, né, para a situação de luta ou fuga que pode estar ocorrendo. Então, os receptores adrenérgicos que mencionados nessas duas situações vão ser os beta 1. E não existe no rim nem nos adipócitos estimulação parasimpática. Beleza? Bom, então aqui, para finalizar, né, é uma comparação assim, didática das características principais do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Acho que tem essa perguntinha aí na introdução ali do assunto dessa aula. Então tem vários pontos que a gente pode fazer aí algumas considerações. Não entrei em detalhes de tudo que eu falei aqui, mas basicamente a maioria já foi mencionada. Então olha só, a origem no sistema nervoso central, a origem simpática, lembra que eu falei com vocês, é tóraco-lombar. E a do parasimpático, né, é crânio, né, que é mesencéfalo e bulbo sacral, crânio sacral. Eu não comentei isso, a localização dos gânglios. No sistema nervoso autônomo simpático, os gânglios, né, que vão concentrar os corpos celulares dos neurônios, dos nervos,
do sistema nervoso autônomo simpático, eles vão ficar bem próximos da coluna vertebral, que a gente chama isso de disposição paravertebral. Dá para ver até nessa imagem aqui, ó. Olha os gânglios aqui, ó. Os gânglios simpáticos praticamente do lado da coluna vertebral. Por isso que são chamados de gânglios paravertebrais. Ao contrário dos gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático, o nervo ele vai sair aqui do nosso sistema nervoso central, vai para a periferia, e aí o gânglio ele vai estar lá no órgão. Essa bolinha aqui representa o gânglio. Então esse gânglio vai estar localizado muito próximo ao órgão ou lá no órgão diretamente. Então aqui o gânglio está próximo da medula, que ele está longe da medula. Isso é uma diferença também assim, mais anatômica, né, entre o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. A estrutura pelo qual o neurotransmissor é liberado, nos dois é a mesma coisa, então não diferenciei, né, que são as varicosidades, vão ser protuberâncias, digamos assim, desses neurônios. A gente tem aqui o neurotransmissor, né, noradrenalina, porque os neurônios são adrenérgicos, e no parasimpático, a acetilcolina. Os neurônios são colinérgicos, assim como seus receptores. Os neurotransmissores vão ser inativados por recaptação, né, como eu falei da recaptação de noradrenalina, e no caso do parasimpático, a gente tem a acetilcolinesterase que degrada a enzima. E também a gente pode lembrar da difusão. Quando a gente tem aqui na sinapse, muitos desses neurotransmissores liberados podem acabar escapando aí, espalhando pelo tecido. Tá? Nem tudo é recaptado ou degradado também não. O receptor, né? Assim como dá nome ao neurotransmissor, adrenérgico no simpático, colinérgico, muscarínico no parasimpático. Também já falei sobre isso. Aqui a gente tem basicamente acetilcolina atuando nos receptores nicotínicos do seu gânglio na sinapse pré-ganglionar. E aqui também é a mesma coisa. Isso também não comparei. A diferença, né? Vou até voltar lá no slide anterior, então. A gente tinha aqui sobre a sinapse, tá, dos neurotransmissores ganglionares. Então, em ambas as situações, o neurotransmissor que vai acontecer aqui, ó, no gânglio, então perceba que vem o estímulo eferente vem da medula para no gânglio vai sair o último neurônio da via, neurônio, digamos, motor, e aí ele vai chegar no seu alvo. Então aqui ele está no gânglio, o gânglio é próximo da medula. Aqui, como eu falei, o gânglio está praticamente no órgão. Então você vai ter aqui essa região do gânglio, né, tendo a sinapse com o último neurônio da via. E essa sinapse do gânglio, tanto no sistema nervoso autônomo simpático, como no sistema nervoso autônomo parasimpático, quer dizer, simpático e parasimpático, a gente vai ter a ação da acetilcolina, só que no caso especificamente, né, o receptor ele é nicotínico. Então, olha isso daqui, ó, o receptor nicotínico, mas a sinapse ela é ganglionar, tá? Nos dois. Então não é uma diferença, na verdade eles são iguais. Agora quando eu falo no órgão-alvo, aí é noradrenalina para um e acetilcolina para o outro. Beleza? E os neurotransmissores e receptores vai ter noradrenalina, como já está escrito ali, atuando em alfa e beta adrenérgicos. E aqui a acetilcolina, os receptores colinérgicos do tipo muscarínicos. Então, só para finalizar essa aula, basicamente essas são as principais diferenças do sistema nervoso autônomo simpático e do sistema nervoso autônomo parasimpático. Beleza? Quero que vocês tenham atenção com isso, especialmente dos efeitos dos órgãos. Às vezes, para ajudar vocês, fica essa ideia aí de que um é luta ou fuga, situação de estresse, e o outro é para situação de repouso ou de digestão, por exemplo. Ok? Então, finalizando a aula aqui, né? Um abração para vocês aí. Se vocês gostaram dessa aula, curta, compartilha para eu chegar aí na marca de 4 milhões de inscritos, né, até o fim do semestre.